Olá pessoal, tô gravando aí mais um vídeo para um Tech Challenge da FIAP, né? O tema agora é Fine Tuning de um modelo LLM, né? Vamos lá, tá? Que eu usei? Eu usei o Colab, tá? O Google Colab como meu ambiente, né? Então qual que é a ideia do desafio, né? Eu preciso fazer um Fine Tuning, né? De um Foundation Model, aí pode usar o Llama, BERT, etc. E aí se basear no dataset de titles da Amazon, né? Então, na prática é usar um LLM onde não tenha nenhum tipo de fine tuning, vou fazer perguntas sobre um dataset específico, ele não vai saber responder, aí faz o fine tuning e depois ele consegue responder, né? Bom, vamos lá, né? Que eu fiz aqui, tá? Preparação do ambiente, né? Eu basicamente eu faço um mount aqui do Google Drive, né? Porque tem alguns arquivos lá, eu vou salvar alguns arquivos também. Depois eu faço o pip install do Ansloff, que é o cara que acelera o treino de tuning de modelos LLM, né? Aí eu instalo o Transformers e o dataset, né? Para conseguir fazer o fine tuning. Então, ok. Esse aqui é a preparação do ambiente, tá? Bom, o segundo passo é eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou mostrar o modelo funcionando antes do fine tuning, só para a gente entender como o modelo se comporta, né, sem o fine tuning, tá? Então aqui basicamente eu pego o Llama do Facebook, né, da Meta, aqui a versão do Ansloff dele, aí eu pego o Fast Language Model, né, que está na lib do Ansloff, e aí eu crio o modelo e o tokenizer, tá? Só lembrando, tá? A gente precisa ativar ali a parte GPU para isso aqui dar certo, né? Então ele está rodando aqui com GPU. Ok, né? Uma vez que o modelo está carregado, eu posso fazer aqui posso interagir com ele, tá? Eu criei um método para facilitar, né? Mas eu basicamente recebo a mensagem, um tokenizer e um modelo que eu carreguei aqui em cima. E aí eu passo os parâmetros e obtenho a resposta, tá? Aí aqui, beleza. Então aqui eu pergunto se ele pode me dar a descrição do livro DC Super Heroes, né? Aí um detalhe importante, como todo dataset que eu estou treinando é em inglês, então minhas perguntas também estão sendo em inglês, tá? Senão eu teria que traduzir o dataset para português, né? Bom, beleza, eu fiz essa pergunta aqui para o modelo do Llama. A resposta dele foi a seguinte, né? Ele repetiu minha pergunta e aí depois ele falou que está interessado em comprar. Não é bem o que eu perguntei para ele, né? Aí ele fala que acredita que é um bom livro e tal, sendo que eu pedi para ele me descrever esse livro, tá? Então a gente, ok, né? A gente conseguiu provar que esse modelo de fato precisaria de um fine tuning para esse dataset específico. A próxima etapa seria fazer a preparação dos dados, né? Então, aqui no meu Google Drive, tá? Eu subi aqui o dataset da Amazon, né? Só para a gente dar uma olhadinha na cara dele. Eles são... É um conjunto de JSONs, né? Não é bem uma lista, tá? Cada linha é um JSON diferente. Aí ele tem aqui um ID, tem um título e o conteúdo, né? O conteúdo seria aqui a descrição. E aí tem outros parâmetros que não interessam para a gente agora, tá? Ok, então vamos lá. Como é que eu faço a preparação dos dados, né? Eu vou passar para ele aqui eu vou criar um JSON, né? Um array que ele vai ter uma instrução, um input e output, tá? Aí a instrução descreva para mim o livro, né? Com a maior acurácia possível. E aí a questão, essa aqui é a instrução que eu estou dando no treino. A questão que ele vai receber para disparar essa instrução é se ele pode me dar a descrição do livro XPTO, né, que vai passar em todas as linhas, tá? Bom, aí aqui eu vou abrir o arquivo, né, um código bem simples, né, eu vou abrir o arquivo e tal. Eu rodei vários treinos desse dataset, tá? E um jeito que eu encontrei dele ter uma boa acurácia é repetindo a mesma instrução para ele várias vezes. Quando você dá um one shot, né? Quando tem só um tiro de exemplo para ele ainda vai muito mal. Nesse approach, onde eu repito 100 vezes o mesmo título com o mesmo conteúdo, aí beleza, já fica bem mais interessante, né? Eu só coloquei um limitador aqui, um max record, porque estoura a memória, né? Porque o dataset é enorme. Se eu multiplicar ele por 100, vai ficar gigantesco, tá? Então aqui eu limito a quantidade de records, né? Que eu vou fazer.
E aí no final eu faço a persistência, né, do JSON completo, tá? Então o JSON completo, ele é esse cara aqui, e a cara dele é mais ou menos essa, né? Ó. Ele vai ficar assim, é um array, né? Aqui é um JSON mesmo, né? É um array. Aí aqui eu tenho a descrição, aí eu tenho o input, né, com a questão, e aqui eu tenho o output, que seria igual ao conteúdo content, né, do dataset da Amazon. Beleza. Então aqui, dataset montado, né? Beleza, não precisava ter rodado, mas tudo bem. Bom, a próxima etapa aqui é basicamente o seguinte, eu vou fazer o fine tuning do modelo de verdade, tá? Aí só um detalhe, né? Aqui eu rodei, eu não vou rodar tudo agora porque demora bastante tempo para rodar cada célula dessa, tá? Mas qual é a ideia aqui, né? A ideia aqui é a seguinte, eu vou criar um novo dataset, né? Para eu carregar popular lib, eu vou carregar um novo dataset onde eu tenho um array de text. Vai ser mais ou menos o mesmo JSON ali, né? Só que ele vai estar agora com um array de text. É o padrão com Ansloff Pad, tá? Então aqui basicamente eu abro o arquivo, né? Que eu persisti na célula anterior, né? E aí aqui eu só faço uma formatação simples. Beleza. Aí o próximo passo, né, é uma vez que eu tenho o dataset formado e em memória, eu vou fazer o seguinte, aqui eu recarrego o modelo, né, beleza, e aí aqui eu vou passar esse SFT Trainer, né, eu vou passar o model que eu carreguei, o tokenizer, o meu dataset, aí eu vou passar aqui a quantidade máxima, de caracteres, né, que eu vou querer, o nome do field do dataset, né, no nosso caso aqui foi text, então aqui eu estou passando text também, né, bom, aqui eu estou passando seed, qual que é o output dele, qual que é a função de perda, que é o Adam lá e tal, e beleza, e aí ele vai fazer o fine tuning, né. Bom, uma vez que eu tenho o fine tuning terminado, né? Depois que ele fez tudo, eu persisto esse modelo, tá? Então, persistir ele aqui, ó. Ele tá nesse LoRa Model, né? Tá todos os arquivos aqui, tá? Bom, aqui a gente acabou o fine tuning, né? Agora, para a gente analisar ele, eu fiz o seguinte. Eu tô com o Google Colab plugado no Drive, né? Então eu consigo acessar aqui os diretórios. Beleza, e eu carrego o modelo do Llama mesmo, e aí eu faço um adapter, e aí eu faço a inferência aqui do modelo que eu fiz o fine tuning, né? Então aqui ele dá até um log, né, do carregamento que ele fez anterior. Beleza, agora eu vou fazer a mesma pergunta para ele, eu vou pedir para ele me descrever o livro da Super Heroes da DC, tá? E aí um ponto importante, né? A pergunta, o input que você está fazendo para ele tem que ser igual ao input que você usou igual ou muito parecido o input que você usou no Fine Tuning, tá? Então aqui é o mesmo praticamente, né? Eu estou fazendo aqui o alpaca e tal. É só uma forma aqui de eu colocar os placeholders, né? E beleza. Aí aqui eu falei para ele me fazer a descrição do DC, tá? Vamos ver qual que foi a resposta, né? Ó. Aqui a resposta, ó, é um livro da coleção do DC Super Hero, a história apropriada para jovens crianças, ilustrado e colorido, bem mais coerente do que a resposta anterior, né? Então com isso aqui a gente concluiu o fine tuning do modelo, né? O conceito, assim, o fluxo do código é relativamente simples, né? E aí é isso aí, galera. Então mais um Tech Challenge aí.